A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui para nós meditarmos em Marcos 11, a partir do versículo 12. A figueira que seca, né? A purificação do templo. Então, é maravilhosa esta passagem para nós termos mais consciência de como servir ao nosso Deus dentro da casa de oração do Senhor, né, irmãos? Então, eu vou ler aqui rapidamente. Minhas vistas estão um pouco embaçadas hoje, mas ver o que dá para fazer aqui, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém o fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois ele o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se disso, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, então tudo o que disser lhes será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, credes, que recebestes, tê-lo-ei. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, né, que está no céu, vos perdoe a vossa ofensa, né? Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que estás nos céus não perdoarás, né, as vossas ofensas. Amém, irmãos? Perdoei pela leitura por conta das minhas vistas. Tem dia que ela está mais embaçada que outros dias, né? Por conta da catarata. Mas não é isso que vai nos impedir de falarmos do poder e da graça de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos aqui pontuar aqui o que Deus quer falar com nós, assim, aos nossos corações, né, irmãos? Então, ali o Senhor Jesus, né, ele, quando ele entrou em Betânia, ele teve fome, né? Eu acredito que ele vivia muito em jejum, né? Ou talvez até tivesse comido, né? Mas às vezes quando a gente come, a gente até acaba sentindo mais fome de quando estamos em jejum, né? Geralmente é assim. Mas ele sentiu fome, né? Como ele viu uma figueira de longe, ele falou assim: vamos ver se tem algum fruto, nem que fosse meio que ainda para amadurecer, meio verde, né? Se comeria de qualquer maneira, né?
Bem, é o que eu acredito. Só que ele chegou até aquela figueira ali junto com os discípulos, porém ele buscou ver se tinha algum fruto e não tinha, mas aqui a palavra fala, não era tempo daquela figueira dar frutos, né? Mas aí como ele precisava colocar essa situação da fé, né? Que nós precisamos alimentar a nossa fé e nos esforçar pela fé, ele quis mostrar essa situação aí para os discípulos. Então ele pega e fala para aquela figueira lá, dizendo: Olha, nunca mais coma alguém fruto de ti. Por quê? Ele também queria ser atendido ali, porque aquela figueira ali sabia que o Senhor podia vir até a ela para poder se alimentar. Então ela teria que já estar preparada, né, no seu solo ali para já frutificar. Porém, ela não pôde atender ao rei, né, ao Senhor Jesus, porque não era tempo dela frutificar, né, irmãos? Então, é a mesma coisa que muitos de nós já éramos para estar frutificando, no entanto, nós estamos fora da estação, ainda não está no tempo, né, irmãos? Tem muita gente que talvez já era para ter recebido esse chamado, já está dentro do chamado, trabalhando na obra do Senhor, e não está fazendo porque não está na estação, né? Ainda não se sintonizou com o Senhor Jesus, ainda não buscou se aproximar do Senhor Jesus, né, irmãos? Então eu vejo a figueira ali, a falta do fruto, é a mesma coisa de nós. Muitas vezes já estamos na casa do Senhor há algum tempo, porém, nós não fizemos nada para nos prepararmos mais para passar mensagens do Senhor, para falar do poder e da graça do nosso Senhor. Estamos fora da estação, não nos deixamos ainda florescer. Muitas vezes a própria pessoa, porque diz aqui a palavra que a árvore ela já estava verdezinha, ela já estava, né, engatinhando já para poder frutificar, né, irmãos? Ela estava viçosa, bonita, tanto é que ele se aproxima dela. Mas não era o tempo dela, né? Então, mesma coisa diz, como diz lá em Provérbios 3, há tempo para tudo, né? Então, muitas vezes, os servos do Senhor que poderiam já estar preparados, já estar, né, fazendo a obra do Senhor, se o Senhor Jesus se aproxima dele e ele ainda não está pronto, né? Pode acontecer isso. Então, irmãos, vamos nos doar mais e mais, vamos buscar muito mais rápido agora a verdade do Senhor, lendo a sua palavra, buscando, né, com fidelidade, estar na presença de Deus, na casa do Senhor, fazendo tudo aquilo que é de mandamentos do Senhor, respeitando pai e mãe, né, dizimando, ofertando, ceando, consagrando, etc, irmãos, são tantas coisas, né? Honrando teu próximo como a ti mesmo. Então, são N situações aqui que me deixa ver ali a figueira, né? E então, para que nós não venhamos ser amaldiçoados, mesmo que já estando no caminho, muitas pessoas estão se retendo de não passar isso adiante da palavra do Senhor. Então, para que não seja amaldiçoado, irmãos, vamos ser abençoados diante do Senhor Jesus, né? Passando, frutificando, né? Frutificar é você falar do poder de Deus, pessoas aceitarem e reconhecerem o Senhor Jesus como único e Salvador, né, de suas vidas e Filho de Deus, né, irmãos? Né? Então, são N coisas que essa passagem, ela remete muitas coisas para outras pessoas. Cada um vai pregar de um jeito, no seu entendimento. Esse hoje está sendo o meu entendimento, amém, irmãos? E aqui fala, né, que o Senhor Jesus vai, entra em Betânia e tudo ali, ele ali, ele prega, né? Ele ora ali, e aquelas pessoas que ali estão, né?
fazendo coisas que estão em desagrado, em conformidade com aquela verdade que o Senhor Deus tem colocado aqui. Estão na frente do templo vendendo, comprando, né? Trocando as suas moedas ali, né? Então, irmãos, o Senhor realmente se irou com isso, porque não era correto de se fazer aquilo dali, nem mesmo na frente do templo da casa do Senhor, porque está falando é da casa do Senhor, né? Tem que estar limpo, né, irmãos? E não com essas coisas que traz desonra, né? Então, ali o Senhor Jesus não permitia mesmo nem que se passasse ali com coisa, como é que fala? Na frente ali por dentro com vasos. Olha aqui, que agora que eu achei aqui, ele nem permitia que passasse ali dentro da casa do Senhor com vasos. Por quê? Era uma desonra. Aquele templo ali era somente para que todos pudessem se reunir, se assentarem ali e ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? E não para ficar fazendo certas coisas, principalmente na hora do culto, né, da celebração ali, né? E então, Deus fala aqui de muitas outras situações, né, que é, do que nós devemos pedir, como devemos pedir ao Senhor, crendo, sem duvidar no nosso coração de que recebemos. Se você pede um casamento, se você pede um emprego, se você pede uma casa, um carro, seja lá o que for, você tem que pedir já confiando e acreditando que você já tem posse daquilo ali nas suas mãos. É isso que ele estava ensinando aqui. E aí ele também aqui, ele estava falando que se nós temos alguma coisa contra alguém, que nós devemos perdoar essas pessoas, que nós temos contra elas alguma coisa, né? Diante do nosso Deus que está no céu. E se nós não perdoarmos, também nosso Deus que está no céu não vai nos perdoar, né? Então ele faz essa conclusão aqui, que é maravilhosa, né, irmãos? E aí Deus fala mais aqui ainda. Bem, aí quando eles estão saindo já de Betânia, passando pelo aquele mesmo lugar que eles estavam passando ali pela figueira, aí o Pedro ali, ele se lembra, né? E ele fala assim, Senhor, olha só, tu amaldiçoaste aqui a figueira e ela está desde as raízes secas. E aí o Senhor Jesus fala para ele, tendes fé, né? Aí ele vai falar disso daí, né? De como você deve crer, né? É tudo pela fé, né, irmãos? Então, como você deve fazer para receber essas dádivas do Senhor? O que você deve fazer? Como você deve se lançar? Que ele até cita também um exemplo aqui, se você orar e tendo fé que aquela montanha ela vai passar, entendeu, irmãos? Então, vai ser transferida de um lugar para o outro, ela vai ser, porque tudo é mediante a sua fé, né? Então, isso aqui no contexto geral, o Senhor resume que se nós verdadeiramente confiarmos e acreditarmos. Esse exemplo da figueira aqui foi para que ele pudesse falar mais de fé ao meu e ao teu coração. Porque nós não viemos a duvidar de nada daquilo que queremos e colocamos diante do altar do Senhor. Uma vez que colocamos diante do Senhor, crendo, já recebeis. Amém? Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like e se inscrevessem no meu canal, né, irmãos? E ativasse o sininho de notificação. A paz para todos.